Queridos irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Quero dizer que eu me sinto honrado com essa oportunidade. Muito obrigado pelo convite, pastor. Agradeço por ver e rever os irmãos dessa casa. Deus conceda a graça sobre a vida de cada um dos irmãos. Confesso que eu sou apaixonado pela escola bíblica dominical. O meu pastor que me ganhou para Jesus, eu com 3 meses na igreja, ele falou que Deus falou com ele que eu seria professor de escola dominical. Aí eu, tudo bem, pastor. Pensei, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ele falou, você começa semana que vem. Aí eu, pastor, tem 3 meses na igreja, mas vai começar semana que vem. E desde essa época eu não parei mais. E é certamente fundamental a saúde espiritual da igreja, é fundamental que ela seja assídua na escola bíblica dominical. Então Deus abençoe a vida de cada um de vocês, rica e abundantemente. Você que trouxe a sua revista, eu irei hoje ministrar a nossa última lição, ou a temática da nossa última lição. Eu tenho algumas coisas muito importantes para falar sobre esse tema, que foi tratado durante esse trimestre. Abra sua Bíblia aí no livro de Abacuque, capítulo de número 3, o versículo é o versículo de número 2, o que nós iremos ler. Abacuque, capítulo de número 3, o verso é o verso de número 2. O tema de hoje é aviva, ó Senhor, a tua obra. Esse tema que foi tratado durante esse trimestre é o que, sem dúvida, se faz necessário para esses últimos dias. Há uma necessidade de um avivamento, ou, como alguns gostam de dizer, sobre um reavivamento na igreja. Mas há uma necessidade urgente. Capítulo 3 de Abacuque, verso de número 2, diz assim: tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos ler todos juntos no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Jesus. Pode tomar o seu assento. Um livro pequeno, irmãos, do profeta Abacuque. Tanto que ele, entre a literalidade bíblica, ele é classificado dentre os profetas menores. Que você compreende perfeitamente que não é uma importância inferior, ou uma questão de menor importância, mas só é uma questão literária, em virtude de seu conteúdo ser menor do que os demais. Se classificássemos especificamente, Abacuque é o 8º dos profetas menores. E ele vai profetizar num período que antecede a ida do povo ao cativeiro e após o reino norte ter sido levado ao cativeiro. O período da sua profecia acontece especificamente quando está ocorrendo uma ascensão do Império Babilônico, está havendo uma decadência, um declínio dos assírios. Os assírios que, por sinal, 722 aproximado, leva o povo do norte ao cativeiro, e depois seria levado o reino sul em pelo menos 3 ocasiões. A primeira ocasião, somente os mais instruídos da terra, ou a classe média alta, ou a classe alta, eles deveriam ter algumas habilidades especiais, entre elas, uma sabedoria fora do comum, faculdades em termos de conhecimento, nenhum defeito físico, e fazer parte, obviamente, de alguma família influente e relevante no Reino Sul. Dentre essas pessoas que é levado, está Daniel, seus amigos,
e mais algumas pessoas que passariam a aprender da cultura babilônica e depois serviriam ao reino. Então, nesse período em que o povo está para ser levado lá do sul, aparece um profeta que com apenas 3 capítulos vai começar o seu livro com um choro, em virtude de um pedido que ele está fazendo a Deus, e ele vai terminar com um cântico. Então é interessante que entre o capítulo 1 ao capítulo 3, há um choro no capítulo de número 1, e no capítulo de número 3 há um cântico. Então esse processo de conversão de choro em cântico, acontece um fator que é o que nós vamos abordar hoje, que é o fator do avivamento. Porque o avivamento, ele consegue transformar esse choro, em virtude de uma injustiça social, de um declínio da moralidade, da apropriação dos bens das pessoas que não conseguiam se defender. O avivamento, ele consegue converter esse choro de tristeza em um cântico de alegria. E é muito interessante que, quando nós lemos o livro de Abacuque, o nome Abacuque significa aquele que abraça, ou abraço. Alguns comentaristas explicam o motivo do seu nome. Você sabe que o nome, ele é um símbolo profético lançado sobre uma criança, no contexto que nós estamos lendo. Então, segundo Martinho Lutero e também Jerônimo, eles explicam que abraço, sendo referido a Abacuque, faz referência a seu ofício profético, de carregar o povo no colo. Então, o intuito é tê-los em seus braços como uma criança, para poder protegê-lo e também para poder corrigi-lo. Então, Abacuque tem esse ofício profético que é muito pertinente. O seu livro, embora tenha sido escrito há aproximadamente 2.500 anos, pode-se dizer que ele é muito atual. Atual em que sentido? Ele trata de algumas coisas que, se você olhar para a nossa situação, você vai perceber, isso também está acontecendo agora. Então essa mensagem, embora ela tenha cerca de 2.500 anos, ela também é muito atual. Por quê? Porque vou te perguntar algumas coisas, você vai me dizer se isso hoje é falado ou não. O livro do profeta Abacuque trata de política internacional. Nós falamos de política internacional hoje, sim ou não? Aqui também fala de uma opressão econômica. Nós hoje sentimos essa opressão econômica, sim ou não? Aqui fala de violação de direitos humanos. Nós hoje, por um acaso, observamos os direitos humanos sendo violados, sim ou não? Também fala de violências brutais em virtude de guerra. Hoje nós ouvimos falar de guerras e consecutivamente de violência, sim ou não? Então o livro do profeta Abacuque, embora ele tenha cerca de 2.500 anos, ele também é um livro muito atual. Atual porque os seus assuntos são muito pertinentes para todos nós. E é interessante porque, já na introdução da nossa lição, vai dizer uma coisa interessante. O clamor do profeta por um avivamento para seu povo deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. Eu não sei se isso está ligado ao raciocínio que você possui, em termos do que a igreja precisa para agora, mas Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 4, verso, pastor Eliseu, Pai do Senhor, escrevendo no capítulo 4, ele vai dizer que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos. Ele fala que um período de apostasia iria tomar conta das pessoas a tal ponto que eles abraçariam doutrinas de demônios. E em virtude disso, essa apostasia, que é uma coisa peculiar dos últimos dias, e os últimos dias será marcado por duas situações distintas ou opostas. De um lado, nós iremos ver uma apostasia de maneira generalizada. E de um outro lado, e quando eu digo apostasia, eu não estou falando de pessoas que se desviam, eu estou falando de pessoas que mergulharam em Deus e se tornaram uma aversão ao Evangelho. Eu não estou falando apenas da pessoa que um dia estava com você e se desviou. Eu estou falando daquela que torna-se um inimigo do Evangelho. Então a apostasia nos últimos dias, ela terá um contraste por conta de um verdadeiro avivamento. Joel, capítulo de número 2, verso número 28,
diz o seguinte: há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando ele libera essa mensagem, ele vai dizer que os vossos filhos profetizarão. É interessante que a mensagem profética dos últimos dias estará na boca dos filhos. É o que o profeta vai dizer para nós. E essa voz profética na boca dos filhos terá um contraste da apostasia daqueles que um dia estiveram entre nós e de repente tomaram um caminho inverso. A gente poderia citar aqui algumas situações que acontecem hoje. Você observa, exemplo, ano passado ou retrasado, nós tivemos uma jovem cantora muito influente, regendo um coral de jovens sedentos por Jesus, em uma grande conferência de jovens, o Descende. E nesse ano, essa mesma jovem, em cima de um trio elétrico, regendo uma massa inflamada durante o carnaval. E a confissão dela é exatamente uma formatação de Cristo que não é mais bíblico, mas de um Cristo que é extremamente pessoal, as ideologias que ela passou a carregar. Nós observamos, por exemplo, nos últimos anos, uma criança cheia da unção do Espírito Santo viajar esse país inteiro, apregoando o Evangelho através de seu louvor de uma maneira formidável, mas agora resolveu fazer uma cirurgia para mudança de sexo e tornou-se uma aversão ao Evangelho. Nós vimos alguns cantores que há tempos atrás, com os seus louvores, tocavam o nosso coração de uma maneira profunda e tremenda, questionar alguns hinos da harpa, inclusive o Alvo Mais Que a Neve. Algumas coisas estão acontecendo, e essas coisas que estão acontecendo, a gente precisa olhar com muito cuidado, porque o contexto exige um verdadeiro avivamento. E para que esse verdadeiro avivamento aconteça, nós vamos precisar de algumas pessoas que clamem. O ponto de número 1 da nossa lição é exatamente o clamor pelo avivamento. E aí você me pergunta assim: esse clamor é pertinente, é válido? Há uma necessidade de eu clamar com isso? Sim, há uma necessidade de um clamor por avivamento. Por quê? Nenhum avivamento é ocasional. Não acontece avivamento por acaso. A gente está sentado no banco e de repente vem um avivamento na cidade. Não, o avivamento ele é fruto de uma busca contínua e de um trabalho árduo, e a história mostra isso. Quais foram os personagens que clamaram por avivamento? Muitos, mas dentre os personagens eu vou citar alguns. Por exemplo, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi uma pessoa que durante o século XVIII clamou por um grande avivamento. Um reitor de uma universidade, conhecido pelo seu sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado, dedicou a sua vida para clamar por avivamento. Nesse relato do sermão em que ele pregava sobre pecadores na mão de um Deus irado, ele falava sobre o juízo de Deus, o arrependimento e a sua graça. Conta-nos os livros acerca desse sermão que as pessoas, movidas pelo que estava acontecendo no ambiente, se agarravam à pilastra do auditório em que ele pregava, com medo de serem lançadas vivas no inferno, porque ele traça a misericórdia e o juízo de Deus, e ele fez uma comparação dos cristãos como se fossem uma espécie de aranhas presas a uma teia, e que se essa teia for cortada, elas caem. Então, Jonathan Edwards dedicou a sua vida para um clamor em relação ao avivamento. Além dele, podemos falar sobre Charles Finney, que também é outro pregador muito conhecido e citado nos livros, que a sua vida foi para clamar por avivamento. E esse clamor por avivamento, da qual ele, principalmente no século XIX, ele seria um dos responsáveis pelo grande despertar. Ele é mas um dos responsáveis pelo grande despertamento em que ocorreu no seu tempo. Ele clamava constantemente por avivamento. Além dele, John Wesley.
John Wesley tinha um hábito. O hábito de John Wesley era pregar nas praças, horários 5 horas da manhã, acordava bem cedo, porque ele gostava de pregar para os trabalhadores. Então ele foi questionado uma vez sobre o motivo de multidões pararem para assisti-lo. Ele foi questionado: como que as multidões, elas te dão atenção, param para poder ouvir você pregar? Aí ele falou: faça uma coisa, eu queimo, e as multidões vêm me assistir pegando fogo. Foi a resposta dele. Então o clamor por avivamento não é uma coisa que acontece de maneira aleatória, e o avivamento não acontecerá de maneira que não haja intenções de nossa parte. Não vai acontecer de forma ocasional. Simplesmente estávamos em Caratinga, a igreja reunida, e Deus começou um avivamento. Não. Tem que acontecer por intermédio de clamor. Foi lido aqui num texto áureo: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tudo que nós fazemos e que tem que ter um impacto espiritual, começa com um clamor. Então a primeira coisa em relação ao clamor por avivamento é essa: alguém tem que clamar. Em relação aos clamores feitos, eu tenho algumas coisas sobre avivamento que algumas pessoas citaram. Leonardo Ravenhill, autor do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele vai fazer uma consideração. O avivamento é uma obra de Deus para trazer seu povo de volta à sua primeira paixão e compromisso com Ele. Não existe avivamento que nos torne pessoas descompromissadas, e não existe avivamento que não nos faça repensar profundamente na maneira como nós nos relacionamos com Deus e com as pessoas. Leonardo Ravenhill deixa isso muito claro. O avivamento é uma obra que Deus começa para trazer as pessoas de volta ao seu projeto original. É basicamente o que ele quer dizer. Então não há uma identidade descompactada, não há uma crise em termos de espiritualidade, não. O avivamento precisa nos trazer de volta ao projeto original. A W. Tozer cita uma coisa sobre avivamento. Ele vai dizer o seguinte: o avivamento é quando Deus restaura a vida espiritual de uma igreja que se tornou morna e complacente, trazendo um novo senso de paixão e compromisso para com Ele. Então, o avivamento, primeiro, é uma obra de restauração do Senhor na obra que lhe pertence. E segundo a W. Tozer, ele cria em nós um senso de paixão como nós nunca tínhamos até então. Uma pessoa avivada, ela tem um senso de santidade mais profundo do que outras pessoas. É tipo assim: quando uma pessoa está comprometida com Deus em uma obra de avivamento, dificilmente essa pessoa vai escarnecer de coisas que outras pessoas zombam. Dificilmente. E dificilmente ela terá uma noção aquém do que deve ser dado a tudo que pertence a Deus. Vou dar um exemplo simples. Aqui tem esse tapete. Mas a pessoa que tem uma noção de que isso foi consagrado, colocado no altar, essa pessoa nunca vai tratar isso aqui como um mero tapete, mas vai saber: é sim um tapete para estar lá, mas foi consagrado a Deus. Eu não posso mais utilizar esse tapete de uma outra forma que não seja para glorificá-lo. Isso me refiro também aos instrumentos, isso me refiro também aos seus dons, isso me refiro também à sua vida. Uma pessoa cujo avivamento tomou conta de sua alma, ela nunca dará um sentido oposto que não seja glorificar a Deus, através de tudo que tem, através de tudo que faz e através de todo o seu ser. Então, o clamor por avivamento é necessário. Além de ser necessário esse clamor, algumas coisas nós devemos levar em consideração. Primeiro, o profeta Abacuque, ele inicia o livro fazendo uma intercessão com muita angústia. E talvez essa angústia do profeta reflita em muito as orações que a gente faz a Deus quando a gente observa algumas coisas fora da normalidade. No capítulo de número 1,
Abra aí sua Bíblia, capítulo de número 1 do livro de Abacuque. Olha que interessante. Verso de número 2. Você vai ver da seguinte maneira: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. A primeira coisa que o profeta vai fazer é questionar Deus. É interessante que o livro de Abacuque, ele não é uma profecia direta ao Reino Sul, mas ele é um diálogo entre Deus e o profeta, que ele vai registrar. Por isso Abacuque é chamado de profeta filósofo, ou é apelidado por alguns dessa forma, porque não está aqui uma profecia direta, mas está o diálogo e as coisas que transcorrem nesse diálogo. Então a primeira coisa que acontece aqui é que ele tem uma noção de que Deus está demorando. Diante da injustiça, Deus não está agindo. E aí essa indagação do profeta talvez seja o nosso grande questionamento. Senhor, por que o Senhor vê esses negócios acontecer, tudo aí o Senhor ainda não fez nada? Por quê? Os caras zombam do Senhor, brinca com teu nome, faz um monte de bagunça, um tanto de sem vergonhice, e algumas vezes a gente até fala no carnaval, adorar o demônio, por que não desce um raio lá e acaba com todo mundo? E que fizeram isso em tal país, e adoram não sei o quê, por que o Senhor não acaba com tudo? Quem já fez essa pergunta? Não com essa intensidade que eu estou falando, mas quem se perguntou assim: Deus, por que o Senhor está demorando em executar o juízo? Às vezes a gente não diz dessa forma, mas a gente diz assim: ô Senhor, já está na hora do Senhor voltar, né? Já está na hora desse negócio acabar aí. Parece um diálogo mais suave, mas na verdade a intenção é a mesma, é que Deus acabe com as coisas que estão erradas. E aí eu vou te dizer uma coisa, será que Deus tem prazer em destruir esse pessoal que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda? Uma coisa a gente tem que levar em consideração, foi o mesmo questionamento, Tiago, que Jonas fez. Jonas tinha convicção de algo: Deus é misericordioso, e se eu pregar para o povo de Nínive, eles vão se arrepender e Deus não vai executar o juízo sobre eles. Então é melhor que eu não pregue. Porque qual era o medo de Jonas? O medo de Jonas era que Deus executasse misericórdia, porque ele sabia que as misericórdias do Senhor, como diz Jeremias, elas não têm fim. Então, para que a misericórdia não os alcançasse, ele escolheu não pregar. Aí Deus falou: não, Senhor, de jeito nenhum. Como é que eu vou tratar com rigor um povo que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda? Eu vou te dizer uma coisa aqui: quando Deus trata alguém com rigor, Deus leva em consideração a compreensão que alguém tem daquilo que está fazendo. Por que o rigor de Satanás foi tamanho? Porque ele era pleno, então ele tinha total convicção do que estava fazendo, não foi movido por nenhuma ignorância. Então a plenitude do entendimento dele faz com que o rigor fosse o que foi. Aí agora, algumas pessoas cometem coisas gravíssimas, mas essas coisas gravíssimas não são providas de um entendimento elevado. Boa parte das situações são movidas por alguns traumas e algumas convicções erradas. Aí eu vou te dizer uma coisa, abra sua Bíblia aí, só para a gente falar sobre isso, sobre uma coisa que a gente precisa saber. Essa pergunta feita por Abacuque vai nos levar a uma coisa que é muito importante. Sabe o que vai nos levar? Naum, capítulo de número 1, verso de número 3. Abra sua Bíblia em Naum, capítulo 1, verso de número 3. E segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso de número 9. Quem encontrar primeiro aí, pode ler o primeiro versículo, Naum, capítulo 1, versículo de número 3.
Primeiro ponto desse versículo: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Se ele não tem o culpado por inocente, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso número 9. Quem achar pode ler para a gente. Na parte B desse versículo ele vai dizer: é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus, ele não manifesta a justiça dele baseado em nossa pressa. Segundo a Bíblia, a ira do homem não revela a justiça de Deus. Então Deus não age por causa da nossa pressa, mas Deus age a partir do momento que o cálice da ira dele está preenchido, está completo. Então essa longevidade, esse tempo que nós falamos assim, Deus, o Senhor está demorando, na verdade é porque Ele não quer que alguns se percam, mas antes venham a arrependimento. Algumas pessoas, a gente olha e fala assim, rapaz, Deus perdoar isso aí vai dar problema. Tem algumas pessoas que a gente olha, deu tanto trabalho para Deus, não caberia na minha mente pequena, conceber a ideia de que um moço que foi assassinado há pouco tempo, Pedrinho Matador, se convertesse e fosse batizado. Não entraria na minha mente pequeno um negócio desse. Mas a misericórdia de Deus, ela tem misericórdia até de quem você não tem misericórdia, até de quem eu não tenho misericórdia. Não caberia na minha cabeça conceber a ideia de que um ator que mata uma moça de uma maneira absurda, se convertesse, virasse pastor. Mas a misericórdia de Deus cabe até onde nós não achamos que cabe misericórdia. Porque o prazer de Deus não é ver as pessoas sendo condenadas por sua ignorância, mas o prazer de Deus é que elas venham ao arrependimento. Então, por que essa pergunta que Abacuque faz, sugerindo que Deus estava demorando, ela não é compatível com a realidade de Deus, porque Deus não age de acordo com a nossa pressa, para nada. O tempo de Deus não é o meu tempo, o caminho de Deus não é o meu caminho, o pensamento de Deus são maiores do que os nossos. Então Ele tem caminhos ainda no meio da tormenta, dos quais nós não compreendemos. Para a gente é inconcebível. Deus era para morrer agora. Porque algumas pessoas lá na igreja têm um irmão, e ele conta que uma senhora o ajudava a orar. E ele contou para essa senhora que estava passando um problema com um determinado irmão, na época, tempos atrás. E a senhora falou, vou orar junto com você. Aí ele, tudo bem. Aí ele dobrou o joelho com a irmã para poder orar. A irmã falou assim, Senhor, tu sabe que teu servo está sofrendo. Eu quero te pedir uma coisa, não mata fulano não, só aleja. Só aleja. Porque parece que a minha ira manifesta a justiça de Deus, mas não manifesta. Não manifesta. E isso Abacuque vai aprender de uma maneira poderosa, e muito poderosa. E eu vou te fazer uma pergunta aqui. Isso aqui é para você pensar. No Velho Testamento a gente vê mortes de povos, a gente vê nações sucumbindo, como foi o caso de Jericó, a terra de Ai, que vence por um tempo, mas depois perdem novamente. A gente vê por conta do dilúvio, povos sendo ceifados. E aí há uma diferença muito grande. Tem até um livro chamado Do Terror de Isaac ao Abba de Jesus, que trata sobre essa questão da ira de Deus no Velho Testamento e dessa amorosidade que é demonstrada no Novo Testamento. E eu vou te fazer uma pergunta. Se no Velho Testamento a gente via mortes em massa,
Por que no Novo Testamento a gente já não vê mais essas mortes? Alguém tem uma sugestão para poder me dizer aqui? Por que no Novo Testamento a gente já não vê mais? Se no Novo Testamento morria, no Velho Testamento morria nações, morria gente, Deus está virado, ia lá e fulminava o povo. Por que no Novo Testamento a gente já não vê mais essas mortes? Sabe por quê? Guarde isso aqui no seu coração. Porque a morte que precisava acontecer já aconteceu. A morte de Jesus não foi apenas por você ou por mim, mas foi por todos aqueles que eram maus, que eram péssimos, com caráter totalmente desfigurado, com uma imagem totalmente distorcida. A morte que precisava acontecer já aconteceu. É por isso que a gente já não vê mais nações sucumbindo de uma forma como acontecia no Velho Testamento, até o dia do juízo. Aí no dia do juízo, meu irmão, Sodoma e Gomorra vai ser fichinha. No dia do juízo, Jericó vai ser fichinha. No dia do juízo, dilúvio vai ser fichinha. Porque até então, a morte que precisava acontecer já aconteceu, a morte de Cristo. E por conta dessa morte, Deus tem misericórdia do seu povo. Então isso para nós é interessante por quê? Porque ele vai abordar, ponto de número 2 da nossa lição, eu vou correndo aqui para acabar no tempo, uma aparente indiferença de Deus. Ou seja, Deus está inerte diante das coisas. Deus não está vendo nada, não está fazendo nada. Eu clamo por misericórdia, nada. O Senhor me mostra o pecado, expõe, falo com Ele e nada. Aí Ele vai dizer uma coisa para nós, há uma aparente indiferença, sendo que não. Salmo de número 9, está na nossa lição, verso número 17, diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Meu irmão, Deus ele vai dando corda por conta da morte do seu filho, mas na hora do juízo não vai ter essa, eu era filho de fulano, eu já fiz uma obra muito bacana, mas não quis saber de mais nada, dá um desconto. Vai ter isso não, vai ter um negócio desse não. E aí o ponto de número 3 é a resposta pronta de Deus. Olha que interessante. Qual que é a resposta pronta de Deus? Deus diz assim, Abacuque, tá bom, vou ouvir sua oração. E olha que interessante, verso de número 5, do capítulo 1 de Abacuque. Abacuque ora e fala, Senhor, o Senhor está sendo devagar demais. O Senhor está me mostrando pecado, mas não está fazendo nada. Eu estou clamando e não acontece nada. Está demorado. Aí olha o verso de número 5. Verso número 5 vai dizer assim, vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos. Desvanecer, porque realiza em vossos dias obra tal, que não vos crereis quando vos for contada, porque suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros. Deus está falando, você não queria que fosse rápido? Então tá bom, eles têm cavalos e são ligeiros do que os leopardos, eles são mais ferozes do que os lobos ao amanhecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita de voar. Quando Abacuque ouviu um negócio desse, o quê? Acabei de orar, o juízo está vindo a cavalo, mais rápido do que o leopardo. Aí Abacuque vai mudar a oração dele rapidinho. Qual que é a oração de Abacuque? Versículo de número 3 do capítulo 1. Senhor, o seu olho é tão puro que o Senhor não pode ver o mal. Deus, o Senhor é tão bom, Senhor, não olha mais o mal, não olha mais o mal, não. O Senhor é tão bom que o Senhor não pode ver o mal. Ou seja, você não está pedindo juízo, não está pedindo para ser rápido. Aí Deus falou, vou enviar uma nação que não tem pena de ninguém. Ele pega a terra que não é deles, eles destroem todo mundo, são como lobos ferozes. Aí Abacuque fala assim, Senhor, o seu olho é tão bom que o Senhor não pode ver o mal. Não olha para essas coisas não, vamos conversar sobre o teu negócio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Deixa eu dizer um negócio para você. O juízo de Deus, biblicamente falando, ele tem 5 níveis de juízo de Deus. Levítico capítulo de número 26, abra sua Bíblia.
a partir do versículo de número 17. Levítico 26, a partir do verso de número 17. Existem 5 níveis do juízo de Deus. E eu vou falar para vocês aqui. Primeiro nível do juízo de Deus. Verso de número 17. Sereis feridos diante dos vossos inimigos. Deus dá autonomia para que os inimigos firam o povo dele. Ali diz assim: se houver arrepimento, cesse. Levítico 26, verso de número 17. Se não houver arrepimento, 7 vezes mais. Segundo nível do juízo de Deus, ele diz assim, ó: a terra não dará sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Ou seja, a terra já não produz o que deveria produzir. Se o primeiro nível do juízo é nações ferindo, segundo nível do juízo é escassez. Terceiro nível do juízo de Deus está no verso de número 22. Diz assim, ó: enviarei para o meio de vocês feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado. Ele está falando de danos. Terceiro nível do juízo de Deus é danos naquilo que o povo possui. Quarto nível do juízo de Deus está no verso de número 24. Eu serei contrário a vocês e passarei a ferir vocês. Aqui ele está falando de enfermidade, de doenças. Está falando desse tipo de situações por conta do pecado. E o quinto nível do juízo de Deus está no verso de número 28. Com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa do vosso pecado. Aí diz assim, ó: comereis a carne dos vossos filhos e das vossas filhas, destruirei os vossos altos, desfarei as vossas imagens do sol, lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses, a minha alma aborrecerá de vós. O quinto nível do juízo de Deus é quando o próprio Senhor vira a face para o seu povo. Deus cita na Bíblia pelo menos 5 níveis de juízo. E quando a gente fala de Abacuque, Abacuque está falando do nível de juízo em que o povo vem para feri-lo. E o último nível do juízo é quando Deus os deixa a sua própria sorte, vira o rosto para eles. Então a gente está falando de algo gravíssimo aqui, algo gravíssimo. Eu chamo Nabucodonosor de agente do juízo de Deus. Deus cita isso para algumas nações, chamando de vara de ferro para corrigir outras nações. Deus usa nações como agente dos seus juízos. Aí você pensa assim, tá, isso é bíblico? Sim. Deus chamou Ciro de servo dele, só para você ter uma noção. Ciro não tinha vida nenhuma com Deus, mas quando Deus queria executar juízo sobre uma nação, ele ia lá, despertava o espírito dele, falava assim: se levanta contra essa nação. Nabucodonosor, a mesma coisa. Existem povos que servem como agente do juízo de Deus. Se você olhar, por exemplo, para o Oriente Médio, você verá alguns países que parece que são usados por Deus como agentes do seu juízo. Se você olhar algumas circunstâncias na terra, catástrofes que você não sabe explicar, são agentes do juízo de Deus. Danos que você não pode explicar, agentes do juízo de Deus. Perdas que você não consegue definir, agentes do juízo de Deus. Então Abacuque vai demonstrar para nós que Deus usa agentes para executar os seus juízos. E esses agentes vêm de maneira cruel, terrível, para acabar de alguma forma com aquilo que pertence ao Senhor. E é muito interessante que quando Deus responde a Abacuque, ele dá essa resposta: já que você quer algo rápido, eu vou dar para você algo ligeiro, veloz. E o verso de número 13, do capítulo de número 1, ele vai dizer: os seus olhos são tão puros, que o Senhor não pode ver o mal. Eu vou me atentar um minuto nessa situação aqui. Por que ele está falando isso com Deus? Porque é a nossa essência que identifica o que nós buscamos em outra pessoa. Vou te dar exemplo claro. Você não busca em alguém uma possibilidade que não existe dentro de você. Exemplo. Quando você fala assim, ó, olha, não deixa o teu celular em tal lugar não, porque alguém pode roubar. Quando você fala, não deixa o teu celular em algum lugar porque alguém pode roubar, é porque é uma possibilidade que você sabe que existe. Então essa possibilidade que você sabe que existe, você passa a
colocar ou transferir para outra pessoa essa possibilidade. É porque a gente busca em alguém realidades que estão dentro de nós. Então eu só vou observar em uma pessoa uma possibilidade que eu sei que existe, uma possibilidade que está dentro de mim. Então quando ele diz o seguinte, olha, os seus olhos são tão bons que o Senhor não pode ver o mal, ele está falando da essência de Deus. Deus, o Senhor é 100% puro, o Senhor é 100% justo, o Senhor é 100% correto. Então o Senhor não busca nas pessoas motivos para condená-los. O Senhor não busca isso, porque a essência dele impede que isso aconteça. Tanto que a vida de Jesus é a demonstração clara. Ele falou assim, eu não vim para condenar vocês. Quem tem essa responsabilidade é a palavra. É a palavra. Então a função de Cristo durante o seu ministério era trazer de volta. E a própria palavra é quem diz quem seria condenado ou não. Então, a essência de Deus, ao olhar para a humanidade, Ele não vai olhar para você falando assim, eu vou procurar um motivo aqui para acabar com sua vida. Porque se fosse isso, a gente já estava acabado. Ele não vai olhar para você falando assim, eu preciso de alguma coisa para destruir você. Porque se fosse isso, a gente já estava destruído. Mas a essência de Deus procura em nós algo compatível com a essência dele. Aí qual é a essência de Deus que foi posta em nós, que faz com que ele se identifique? A Bíblia vai dizer que nos foi colocado o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Ao olhar para você, Deus identifica em você uma essência que tem nele. E essa essência dele foi ele mesmo que colocou em você, que é o Espírito Santo. A nossa natureza é destruída, pecaminosa, avassaladora, mas a essência de Deus nos torna alvo mais que a neve. Aleluia. A essência de Deus em nós sara as nossas feridas, perdoa as nossas iniquidades, apaga as nossas transgressões, muda o nosso cativeiro. A essência de Deus em nós nos reposiciona nos locais devidos e nos dá os acessos que são pertinentes a Ele. Então, baseado nessa essência de Deus, o profeta vai fazer um clamor. E qual é o clamor que o profeta faz? O ponto de número 2, avivamento pela palavra. Olha como isso é interessante. Abacuque capítulo 3, verso de número 1, na parte A, ele vai dizer assim, ouvi, Senhor, a tua palavra. Ouvir, Senhor, a tua palavra. Todo avivamento genuíno, ele é produzido pela própria palavra de Deus e não por outro mecanismo. John MacArthur, aconselho que você compre esse livro, embora ele seja secessionista, mas esse livro dele é formidável, Com Vergonha do Evangelho. Aconselho que você tenha ele na sua cabeceira e lê ele pelo menos umas 10 vezes. Ele diz que a formatação dada ao Evangelho hoje em dia prova de que nós estamos tendo vergonha do escândalo da cruz, da loucura da pregação, porque essa é a essência do Evangelho. Se lhe pregarem um Evangelho que não é o escândalo da cruz, que não é a loucura, desconfie, porque a essência do Evangelho é essa. Mas para tornar o Evangelho mais sofisticado, mais palpável, para tornar o Evangelho mais familiarizado com a pós-modernidade, o que o pessoal está fazendo? Tira a loucura da pregação, tira o escândalo da cruz, dê uma formatação sofisticada que todo mundo vai aceitar. Aí é interessante, por quê? Porque isso reflete nos cultos. Hoje, para pregar nos púlpitos, estão fazendo analogia de tudo quanto é coisa, usando todos os mecanismos possíveis, menos o essencial, a Bíblia. Sendo que Romanos, capítulo 10, vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela... A prova de que o que nós estamos ouvindo não é palavra, é a falta de fé.
porque a fé só vem por ela. A gente está saindo do culto mais animado, a gente está saindo do culto mais eufórico, a gente está saindo do culto mais empoderado, a gente está saindo do culto mais alegrinho, mas a gente está saindo do culto sem fé. E culto é para gerar fé, não é para gerar empoderamento, não é para falar de questões das quais a Bíblia não trata, não. Culto é para gerar fé na gente. Então essa falta de palavra me faz questionar um genuíno avivamento, porque basicamente estamos acostumando as pessoas a serem consumidoras de entretenimento. Aí qual é a diferença? É que nós não temos mais um estilo de vida. A gente se programa para um evento, para uma festa. Então assim, vamos para o evento de oração, vamos para o evento de escola dominical, vamos para o evento evangelístico, vamos para o evento. Não é mais um estilo de vida. A gente não prega nunca, não faz missão nunca, mas a gente faz um evento, não, tem que ir lá. E não é um estilo de vida, é nos preparar para um evento. Então as pessoas, elas estão acostumadas a consumirem. Faz uma análise. Olhe para as igrejas que você desconfia que a palavra não é pregada. Você verá que os cultos de ensino falará de tudo quanto é tema, mas não vai ensinar o básico, memorizar um versículo bíblico. O básico do básico dos básicos. A pessoa vai aprender a paternidade, vai aprender sobre ideologias de alguma coisa, vai aprender sobre empoderamento, empreendedorismo. Não que a Bíblia, que é uma biblioteca, não tem ensino para isso, se tem, mas o assunto principal dela não é esse. A Bíblia nos apresenta um plano de salvação, um plano de salvação, e esse plano de salvação é o croquis que nós devemos seguir. Não que você não possa falar sobre outros assuntos e não deva, até deve, mas a gente não pode fugir do plano, porque caso a gente fuja do plano, a gente está fugindo do essencial, a palavra. Aí eu vou dizer uma coisa, Salmo 119, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Salmo ainda de número 119, a sua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A Bíblia diz, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. A Bíblia também vai dizer, e conhecereis a verdade vos libertará. Não há como ter um caminho para o avivamento sem que antes haja palavra. E quando eu digo palavra, eu não estou dizendo de um envolvimento técnico, eu não estou dizendo de um envolvimento teórico, mas quando eu digo da palavra, eu estou dizendo de alguém que examina o que lê e é examinado enquanto está lendo. Eu estou dizendo que alguém se envolve com o que está à sua frente e é envolvido pelo Espírito que rege o que está à sua frente. Quando você está envolvido pela palavra, aí você está abrindo campo para o avivamento chegar na sua vida. Está abrindo campo para chegar. Não há como falar de avivamento sem falar de palavra. E tem uma coisa que me irrita ver culto de libertação cheio e me irrita ver escola dominical vazia. Não é compatível. Porque quando a gente vai para o culto de libertação, a gente está dizendo assim, eu tenho demônio. Quando a gente não vai para a IBD, a gente está dizendo assim, eu não preciso aprender porque eu já sei tudo. E o que liberta a gente é a palavra. O que liberta a gente é a palavra. Não há outro caminho. Então ele vai dizer isso: ouvi, Senhor, a sua palavra. Isso é poderoso demais. Oh glória. Na calabachanda arabacalabaragás. Aleluia. O evangelho moderno desprovido de palavra não tem sustentabilidade bíblica. Hoje podem inventar tudo. John MacArthur cita nesse livro, lá nos Estados Unidos, um pastor, para atrair o pessoal para o culto de domingo. O que o pastor fez, pastor Gilberto? Presbiterário, pastor Eliseu, pastores. Sabe o que ele fez? Colocou uma arena de MMA na igreja. Aí escolheu um pastor para lutar com o presbítero. Aí os dois lutaram lá. Aí foi questionado, por que o senhor fez um negócio desse? Aí ele falou, eu fiz um negócio desse porque não está vindo quase ninguém no culto de domingo, então é para atrair o pessoal. Se a cruz não for suficiente, nada mais será.
Eu fui numa igreja outro dia, aí fui pregar nessa igreja. Antes de eu pregar, ao invés do pessoal fazer oração, o pessoal começou a dançar zumba. Ué, que negócio é esse? Alguma coisa diferente no culto, dentro da igreja? Zumba? O negócio está diferente. Que a gente está querendo tornar a igreja uma massa de entretenimento. Eu não estou falando comunhão, comunhão é bíblica. Estou dizendo entretenimento. Anestesiando a sede desenfreada por entretenimento no coração do povo. Isso não provém da Bíblia. Não provém da Bíblia. Porque por intermédio desse evangelho a gente está desfigurando. Estão criando um Jesus que não é bíblico, uma igreja que não é bíblica, uma realidade que não é bíblica, para anestesiar pessoas inflamadas que não se arrependem. Que não se arrependem. Aí ele vai dizer uma coisa para nós. Ouvindo a sua palavra, primeira coisa, o ponto de número 2, ele temeu ao Senhor. Porque a palavra gera temor. A minha oração nesses últimos dias é que eu tema ao Senhor como nunca aconteceu antes. Porque se tem uma coisa que fará você estar em sintonia com o céu, é o seu temor ao Senhor. É o seu temor. Irmãos, a gente está vivendo uma época em que as pessoas não querem mais ter limite. Elas não têm mais temor de nada, elas topam tudo. Topam tudo. E sabe, eu vi isso num livro também. Essas pessoas que topam tudo, elas andam de igreja em igreja para conseguir uma igreja em que o pecado delas seja confortavelmente aceita. Aí elas vão parar ao lado de alguém que não lhe instrui, não lhe repreende, não lhe dá direção, para elas sentirem-se bem, mesmo não estando bem. Mas o evangelho tem limite. Quando Deus estabelece, o homem falou, tu pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Limite. Quando eles vão entrar na terra prometida, não se associem com o povo que está na terra, porque se vocês associarem, eles vão ser como espinhos e cardos nos olhos de vocês. Limite. O próprio sentido de igreja, chamado para fora, ele está nos tirando de um meio permissivo, liberal, e nos colocando no meio de uma comunidade que tem limite. Um avivamento aonde pode tudo, aonde temos um Deus que aceita tudo, aonde vivemos uma realidade onde tudo é permissivo, nada nos é negado. Isso não é avivamento, e nunca será avivamento. Então, esse evangelho que não produz temor, que não coloca vergonha na minha cara quando eu peco, esse evangelho não é evangelho. O clamor por avivamento tem que acontecer, seguido pela exposição da palavra, e depois um temor de maneira profunda. Hoje as pessoas querem, e eu disse para você que o último nível do juízo de Deus é esse distanciamento, é Deus virar o rosto. Hoje as pessoas estão longe de Deus e acham isso é normal. Tá bom. Do jeito que tá legal. E não tá. Seguindo. E eu encerro. Vai acabar 10 horas. O clamor pelo avivamento. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo, aí ele vai pedir 3 coisas. Primeiro, um avivamento para a obra dele. Segundo, para que Deus notificasse a sua obra. E terceiro, pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Aí eu vou dizer uma coisa, o que seria o avivamento? O avivamento não é o que muda apenas o nosso culto. Todo mundo chega aqui e passa a falar em outras línguas. O sentido de avivamento é tornar a ter vida, fazer reviver, ou seja, dar um prolongamento naquilo que poderia morrer a qualquer tempo, é tirar do coma aquilo que já estava no coma. O avivamento seria como uma nova chance, uma segunda oportunidade,
uma forma de recomeçar. O avivamento é a chance que Deus nos dá durante a restauração que Ele mesmo promove em nós, a sua igreja. Então, quando Ele faz esses 3 pedidos, Ele vai fazer o último pedido, que é inevitável: Deus, tenha misericórdia do seu povo. Tenha misericórdia do seu povo. Abra sua Bíblia no Salmo de número 57, versículo de número 10. Salmo 57, verso de número 10. Olha como isso é interessante. Diz o seguinte: pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Algumas versões, ao invés de usar fidelidade, fala a tua verdade. Eu vou dizer uma coisa para você, e eu vou ficar com a palavra verdade para poder ilustrar isso. O diabo precisava usar mentira para poder destruir você? Não precisava. Era só lhe falar o que nós somos de verdade. Só isso já seria suficiente. Mas o diabo, ele é acusador. Ele é o responsável por nos acusar. Ele faz isso. E aí esse Salmo 57, verso 10, ele deixa para nós uma coisa que é importantíssima. Diz assim: olha, a tua verdade ou a tua fidelidade se estende até as nuvens, mas a misericórdia até os altos céus. Isso mostra que a misericórdia, ela ultrapassa a fidelidade, ou ela ultrapassa a verdade. Ilustrando isso de maneira clara e simples, é como se fosse assim, ó: você, eu sei o que você fez. Você estava fazendo isso. Até semana passada tu não prestava. Ano passado tu dava golpe em todo mundo. Tu estava envolvido em prostituição, fazendo isso e aquilo. E o diabo poderia usar algumas verdades contra nós. Mas aí essa verdade dá uma parada na nuvem. Aí o que passa dessa verdade? A misericórdia. A misericórdia. Parece que lá da eternidade, parece que eu vejo Deus fazendo assim: o quê? Eu não estou ouvindo isso aí não, parou na nuvem. O que está chegando aqui em cima é uma coisa só: as misericórdias do Senhor são as causas deles não serem consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa deles não serem consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. O inimigo podia usar só a verdade para poder te destruir, mas a verdade, aleluia, depois que o sacrifício de Cristo foi realizado na cruz do Calvário, é como se essas verdades que nos acusassem, Deus falasse assim: ó, dá uma parada aí na nuvem, porque aqui em cima eu estou ouvindo só isso. Tem misericórdia daquela casa, tem misericórdia daquela igreja, tem misericórdia daquela família, tem misericórdia daqueles filhos, tem misericórdia daquele casamento, tem misericórdia daquele marido, tem misericórdia daquela esposa, tem misericórdia daquele obreiro, tem misericórdia daquela mãe, tem misericórdia daquele pai. O avivamento é uma expressão da misericórdia de Deus sobre a igreja. Não há nada em nós, mas o sacrifício dele é poderoso sobre nós. Aleluia. Oh glória. Põe a mão na direção do seu coração e feche os seus olhos. Jesus Cristo, tenha misericórdia do seu povo. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Bendito seja o teu santo nome. Aviva a sua obra, Senhor, aleluia. Aviva a sua obra, Senhor, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Abra sua Bíblia e eu encerro Abacuque, capítulo de número 3, o verso de número 17. O primeiro clamor de Abacuque é um clamor que demonstra o seu sofrimento. Mas depois que ele pede para Deus avivar a obra, ele encerra com um cântico que demonstra toda a sua confiança em Deus. Aleluia. Não sei se está aqui na tela, mas vamos ler todos juntos no 3. Vamos lá, do verso
17, até o verso de número 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Só o verso 18, 17, 18, todos juntos. 1, 2, 3, ainda. O glória, todavia. O 18, bem forte, todavia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Estenda as suas mãos aos céus, você que se alegra no Senhor. Aleluia, o motivo da nossa alegria é o que o Senhor fez. O motivo da nossa alegria é o próprio Senhor, oh glória. O motivo da nossa alegria é o sacrifício realizado pelo nosso Senhor, oh glória. O motivo da nossa alegria é o trabalho do Senhor na igreja. O motivo da nossa alegria é o sacrifício de Cristo, aleluia. O motivo da nossa alegria é o Deus da minha salvação, oh glória. Oh glória, você que pode, abra a tua boca e exalte, abra a tua boca e diga glória, abra a tua boca e diga aleluia. É nele que nós nos alegramos, é nele que nós exaltamos, aleluia. Deus seja glorificado, aleluia. Aleluia, aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Escute isso aqui. Eu sempre pensei que o único objetivo do avivamento era mudar nossos cultos. Era fazer nossos cultos serem poderosos, pessoas falando em outras línguas. Eu pensei que esse era o único intuito do avivamento. Mas eu vou dizer uma coisa: o avivamento nunca mudará o culto sem que antes ele mude a nossa vida. Nunca. Vou te dizer onde começa o avivamento. É com você assentado na mesa junto com sua esposa e filhos. Eu vou te dizer onde começa o avivamento. É você sendo uma pessoa amorosa, generosa, que perdoa. Eu vou te dizer onde começa o avivamento. É quando o seu estilo de vida, segundo 1 Coríntios 10, 31, quer coma, quer beba, quer faça outra coisa, você faz para a glória de Deus. Eu vou te dizer onde começa o avivamento. O avivamento não começa no templo, mas o avivamento começa no seu secreto com Deus. Eu vou dizer onde começa o avivamento. O avivamento não começa quando as suas mãos levantam, mas o avivamento começa quando você dá as mãos a alguém. Eu vou dizer onde começa o avivamento. O avivamento não começa quando você diz glória. O avivamento começa quando você glorifica a Deus com sua vida. Eu vou dizer onde começa o avivamento. O avivamento não é quando você canta bem ou quando você prega bem. O avivamento é quando você vive bem. E eu vou te dizer uma coisa: voltando para casa hoje, seja o melhor filho que você pode, o melhor pai que você pode, a melhor mãe que você pode, o melhor esposo que você pode, seja o melhor marido que você pode ou mulher que você pode. Por quê? Porque o avivamento não mudará os cultos sem que antes mude a nossa vida. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.